Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Estamos chegando com um podcast Saúde e Bem-Estar. E neste episódio vamos falar de uma doença que ainda é conhecida como uma doença invisível, mas que atinge milhares de pessoas no Brasil e milhões pelo mundo. E seus portadores, ao longo do tempo, sofreram e sofrem preconceitos. Vamos falar de hanseníase. Para mobilizar e conscientizar as pessoas em relação à existência da hanseníase e sua prevenção, vamos ouvir dois especialistas nesta doença, um dermatologista e uma infectologista, que de forma simples e clara vão nos explicar melhor sobre esse tema. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Hanseníase, a doença invisível, está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender melhor sobre este assunto. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Você sabia que o último domingo de janeiro é dedicado ao Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase? A data foi criada para mobilizar a sociedade em torno da doença, que antigamente era conhecida como lepra. Diversas ações de conscientização são realizadas pelo país e marcam a campanha do Janeiro Roxo, no qual chama-se atenção para os sinais e sintomas da hanseníase, alertando para a importância do diagnóstico precoce a fim de evitar sequelas graves. Existem tipos variados de hanseníase que estão relacionados à forma como o organismo reage ao bacilo causador da doença. A doutora Renata Beranger, renomada infectologista, especialista no diagnóstico e tratamento da hanseníase, nos explica de maneira geral o que é esta doença, ou seja, o que a caracteriza em relação às outras doenças semelhantes. Ela é uma infecção crônica causada por uma bactéria, que é chamada Mycobacterium lepra ou bacilo de Hansen. Antigamente, ela era chamada de lepra e esse nome foi mudado por toda a questão de preconceito e estigma que a gente estava acostumado a ouvir. Vocês devem lembrar dos filmes que tinha aqueles leprosários, onde as pessoas que tinham esse diagnóstico eram todas segregadas e tinham que ficar juntinhas e os membros caíam e elas tinham várias lesões na pele, no rosto e andavam todas cobertas. A Bíblia fala muito disso porque a hanseníase está presente na humanidade há muito tempo, há mais de 2.000 anos. E só em meados do século XX é que efetivamente a gente teve um tratamento. Mas vale a pena ressaltar aqui que hoje em dia nós temos tratamento e temos cura. A discussão sobre a origem da hanseníase no continente asiático ou africano ainda se mantém entre os especialistas. Todavia, sabe-se que é conhecida há mais de 4.000 anos na Índia, China, Japão e Egito. No decorrer dos séculos, ainda de forma imprecisa, a hanseníase era agrupada juntamente com outras patologias cutâneas, como a psoríase, escabiose, impetigo e pela designação de lepra. A infecção por hanseníase acomete pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Entretanto, é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma pequena parcela da população infectada realmente adoece. As lesões neurais decorrentes conferem à doença a um alto poder incapacitante, principal responsável pelo estigma e discriminação às pessoas acometidas pela doença. O dermatologista Dr. Luiz Eduardo Galvão nos fala agora do posicionamento do Brasil em relação ao mundo em número de casos desta patologia. Então, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos absolutos de hanseníase, só atrás da Índia. Em termos nacionais, assim, o Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro que não tem casos nativos de hanseníase, ou seja, os casos de lá são que vêm de outros estados brasileiros. Em termos assim de região Nordeste, o Ceará é um dos estados assim que tem maior número de casos, né, junto também com o Maranhão, né, por exemplo. E assim, é uma doença endêmica, ou seja, que está presente em todos os bairros, digamos assim, a nível de Fortaleza, por exemplo, que é a maior cidade. E apesar de, como eu falei no início, ser uma doença muito relacionada com as condições socioeconômicas, assim,
pela transmissão de via inalatória, muitas pessoas assim habitando a mesma casa, né, no mesmo cômodo, né? Então, assim como, por exemplo, a tuberculose, que é uma doença também transmitida por uma bactéria semelhante à da hanseníase, a hanseníase tem a ver com o nível de vida, né, com as condições socioeconômicas de habitação das pessoas. Casos de hanseníase em crianças podem sinalizar transmissão ativa da doença, especialmente entre os familiares. Por esse motivo, deve-se intensificar a investigação dos contatos. O diagnóstico da hanseníase deve ser recebido de modo semelhante ao de outras doenças curáveis. Entretanto, se vier a causar sofrimento psíquico, tanto a quem adoeceu quanto aos familiares ou pessoas de sua rede social, essa situação requererá uma abordagem apropriada pela equipe de saúde, para tomadas de decisão que incidam para melhor adesão ao tratamento e enfrentamento aos problemas psicossociais. Precisamos, no nosso dia a dia, ficar atentos a possíveis sintomas que nos levarão a procurar um especialista no sentido de descobrir se estamos em fase inicial da doença. E desta forma, o Dr. Luiz Eduardo vai nos falar agora quais são os sintomas mais comuns da hanseníase. É uma doença assim que normalmente nas fases iniciais ela se manifesta por uma mancha branca ou um caroço vermelho que tem perda da sensibilidade. Como é que é isso? É uma lesão de pele que a pessoa sente uma espécie de dormência, ela não consegue distinguir o frio do quente. Então, por isso que nas campanhas de hanseníase, o principal alerta à população é de procurar assistência médica quando apresenta alguma mancha branca ou vermelha ou algum caroço com perda da sensibilidade térmica, ou seja, com a dormência ou com a perda da sensibilidade ao frio e ao calor. Aspectos relacionados ao estigma e à discriminação podem promover a exclusão social e, ao mesmo tempo, podem produzir consequências negativas que resultam em interações sociais desconfortáveis, limitando o convívio social, sofrimento psíquico e, consequentemente, pode interferir no diagnóstico e adesão ao tratamento da hanseníase, perpetuando um ciclo de exclusão social e econômica. O diagnóstico precoce é a base para um maior sucesso no enfrentamento deste mal. Por isso, a doutora Renata vai nos falar agora sobre isso. Ela vai nos explicar que o diagnóstico é simples e a partir dele são tomadas todas as medidas para tratar a enfermidade de forma segura e eficiente. O diagnóstico é muito simples, é basicamente clínico, é isso tudo, é examinar a pessoa, é fazer esses testes de sensibilidade. Alguns pacientes vão queixar de alterações oculares também, como coceira e o olho fica meio embaçado, o nariz fica sangrando e fica congesto. Na verdade, esse meu paciente do consultório, ele primeiro procurou um otorrino dizendo que estava com sangramento nasal. Vejam só, e terminou em mim na infectologia. Existem alguns testes que a gente pode fazer, alguns testes laboratoriais, como a pesquisa desses bacilos, chama-se baciloscopia, ali na pele, ou às vezes até a gente tem que fazer algum tipo de biópsia nas lesões, porque algumas dessas lesões têm muito pouca bactéria, e aí a gente não consegue achar e a gente precisa de um diagnóstico confirmatório, mas só realmente a parte clínica já fecha muito o diagnóstico. A doença é transmitida de uma pessoa doente que não esteja em tratamento para uma pessoa saudável suscetível. É importante convencer os familiares e pessoas próximas a um doente a procurarem uma UBS para avaliação, quando for diagnosticado um caso de hanseníase na família. Dessa forma, a doença não será transmitida nem pela família, nem pelos parentes próximos e amigos. O Dr. Luiz Eduardo nos orienta sobre alguns cuidados preventivos que podemos tomar no nosso dia a dia, de maneira que possamos nos prevenir ao máximo contra a hanseníase. É uma doença que tem a ver com, como eu falei, além da conscientização, assim, na detecção dos casos precoces, é uma doença assim que, para ser erradicada, realmente tem que ter uma melhora das condições assim socioeconômicas, dos indicadores, assim, porque é uma doença que tem a ver com grandes aglomerados, assim, né, muitas pessoas no mesmo cômodo,
né, pela transmissão da via inalatória. Então é uma doença assim que, para ser eliminada a longo prazo, a médio e longo prazo, passa pelas melhorias da qualidade de vida da população. Então, como a via de transmissão é inalatória, assim, quando você faz um diagnóstico de um paciente com hanseníase, tem que ser examinadas todas as pessoas que conviveram nos últimos 5 anos na mesma casa, né, que habitaram na mesma casa ou apartamento, e para justamente em busca de casos assim não diagnosticados, né? Lembrando assim que nem todos os pacientes transmitem, é só as formas mais intensas que transmitem. Então, normalmente os pacientes que são diagnosticados com 1 a 2 manchas, eles são pacientes que não transmitem a doença, mas que eles pegaram, né, de alguém que conviveu intimamente, né, prolongadamente, né, e que tem um maior número de lesões, né? Então, assim, uma vez diagnosticado assim, um caso de hanseníase, tem que ser examinados todas as pessoas que conviveram nos últimos 5 anos. É importante lembrar ainda que o paciente em tratamento deve ter uma vida conduzida sem alteração, ou seja, manter suas atividades escolares, profissionais, sociais, culturais, religiosas e familiares. Graças aos avanços da ciência, a hanseníase tem cura e o tratamento completo da doença é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. São utilizados esquemas terapêuticos padronizados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, de acordo com a classificação operacional. Além do tratamento, o Ministério da Saúde também disponibiliza a caderneta de saúde da pessoa acometida pela hanseníase, um instrumento para que o paciente acompanhe, registre seu tratamento e tenha em mãos orientações sobre a doença. A doutora Renata Berange nos conta agora de que forma se dá basicamente o tratamento e de que forma ele pode levar à cara da doença. Essa infecção tem tratamento, é um tratamento que pode durar de 6 a 12 meses, dependendo do tipo. Existem várias classificações que depois de realizado o diagnóstico a gente faz. Ele é todo distribuído pelo SUS, pelo posto de saúde, então se você quiser comprar esse tratamento você não consegue, você tem que ser notificado. Isso é uma doença de notificação compulsória, por isso que a gente consegue ter os dados todos do Brasil. Você tem um atendimento gratuito e a disponibilização das medicações pelo Sistema Único de Saúde com cura. Só que se você esperou muito tempo para fazer esse diagnóstico, você pode ter sequelas e às vezes elas realmente ficam. Então, se você tem lesões muito extensas, às vezes elas demoram muito para regredir, isso não quer dizer que você ainda continue transmitindo. E quando você tem alguma perda funcional, isso também só com fisioterapia, ou às vezes a gente precisa fazer algumas cirurgias reconstrutoras. Mas quando diagnosticada no início, você fica curado sem sequela alguma. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Apesar dos esforços realizados, o país ainda está longe de eliminar a doença, que, de acordo com alguns estudiosos, é negligenciada e tornada invisível nos dados oficiais. Na opinião de profissionais do Instituto Oswaldo Cruz, que conduzem pesquisas e o atendimento ao agravo, a sociedade não quer saber que ela existe. Não é uma doença que aparece na mídia. Não está na moda e não interessa aos epidemiologistas. É pouco estudada pela saúde coletiva. Devido ao estigma, o doente tenta escondê-la a todo custo. Como não provoca mortes, suas estatísticas não chegam a alarmar. Por isso, é uma doença que não incomoda a ninguém, a não ser aos próprios doentes. E muitos desses sofrem por toda a vida, incapacitados e com dor em silêncio. Juntos, podemos mudar esse cenário. Conscientize-se, previna-se e, diante de qualquer sintoma, procure um médico da sua confiança. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição.
Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.